Queridos, essa palavra eu ministrei exatamente há um ano atrás. E ontem eu estava pensando até em outra palavra, mas aí o Espírito Santo me lembrou do que aconteceu aqui ontem. E então eu decidi fazer um link com o casamento do nosso primogênito com essa palavra. Ontem foi um dia muito especial para mim e para a Cristiane. Inclusive eu quero agradecer os irmãos que atenderam, o nosso convite, que foi aberto para toda a igreja. Eu vi que muitas pessoas atenderam esse convite e vieram honrar a vida de Adriel. E quando vocês honram o filho, vocês estão honrando a mim e a Cristiane, de forma indireta. Mas eu quero agradecer a todos que estiveram aqui no culto de celebração. Nós queríamos ter oferecido uma recepção para 500 pessoas, mas não é possível, não foi possível. E quem bancou fui eu, então eu sei exatamente o que é que eu estou dizendo, E a recepção foi apenas para familiares e testemunhas e os pastores que vieram de outra cidade, Eu sei que foi algo restrito. Eu, com meu coração, eu queria que todos, Eu fiquei, Adriel, coloca mais um, Adriel e fulano, e painho. Eu queria convidar todo mundo, mas não tinha como. Mas o mais importante foi o culto, porque a presença de Deus esteve aqui na manhã de ontem. Foi incrível a presença de Deus. As pessoas depois me relataram, até quem assistiu pela transmissão. Pastor Carvalho me mandou mensagem: Marcos, eu estava chorando aqui em São José dos Pinhais, Paraná, junto com Ravena. Outra irmã me encontrou agora: pastor, que presença foi essa? E realmente. E quando Deus vem, o que é que Ele está dizendo? Que Ele está aprovando. Quando Deus não vem, é porque Ele está dizendo: olha, eu não aprovo, eu não estou ali. Mas realmente a presença de Deus foi muito forte. E o que tem a ver com essa palavra? Porque essa palavra que eu quero ministrar mais uma vez fala sobre legado. Ontem eu tive a consciência, já vinha alguns dias tendo a consciência de que eu e Cristiane estávamos cumprindo nossa missão como pais na vida de Adriel. Continuamos sendo pais agora como conselheiros, mas mudou, a estação mudou. Agora Adriel, ele é um dono de casa, ele é um esposo, agora ele é responsável em se manter, em ser um bom esposo, um bom dono de casa, um bom marido. E ontem nós cumprimos a nossa missão com o nosso filho mais velho. Foi uma caminhada de 24 anos. E eu quero te dizer, momentos incríveis, felizes, abençoados, mas também momentos de disciplina, de correção, de instrução, de lágrimas que choramos. Eu e Cristiane, algumas pessoas acompanharam, um dado momento ali da vida de Adriel, onde nós tivemos que chorar, jejuar, contar com a ajuda dos nossos pastores. Mas isso faz parte, porque um legado não é construído apenas com momentos bons. Faz parte a disciplina, a correção, as intervenções que os pais fazem na vida dos seus filhos. O legado espiritual também não é construído apenas de pregação de púlpito. Aqui eu não estou construindo um legado. O legado é construído com a nossa vida. Eu e Cristiane vivendo o Evangelho. Eu e Cristiane com a nossa vida, com o nosso testemunho, transmitindo para pessoas. Claro, a pregação faz parte, mas não é tudo. Na verdade, eu acho que é só 10% da construção de um legado. Mas é a nossa vida, sentando, comendo juntos, discipulando, recebendo pessoas na nossa casa, indo à casa das pessoas. Um legado é construído com vida na vida. E agora, eu quero mencionar algumas pessoas que estão nos acompanhando há muitos anos. Primeiro eu quero honrar os pastores que passaram na nossa vida, na minha vida e na vida de Cristiane. Nós não estaríamos aqui hoje se pessoas não tivessem investido na nossa vida. Então, meus primeiros pastores, quando eu ainda era criança, então não tenho lembranças, mas eu ouvi da minha mãe, porque eram os pastores da minha mãe, pastor Pedro Bezerra da Silva e a missionária Aldeísa. Eles foram pastores da minha mãe
e eu era criança. Fui batizado, né? Era presbiteriano. Os presbiterianos batizam crianças. E eu fui batizado. Ele casou a minha mãe e me batizou quando eu ainda era bebê. Eu cresci, pré-adolescente. Teve um outro pastor na minha igreja, e eu não lembro assim com muitos detalhes, mas foi o pastor Davi. E esse eu não tive assim muito contato, até também porque foi um curto tempo. Mas aí então, como adolescente, eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador em 1987 no ministério do pastor Jadiel Davi da Rocha. E a esposa dele, Neide Maria. Esse casal, Deus trouxe de São Paulo para Garanhuns e foram os meus pastores, né? Eu posso considerar que eu já era adolescente e posso considerar como meus pastores, né? Nessa época a Cristiane se converteu também na primeira igreja batista, e lá ela foi pastoreada pelo pastor Jaziel, que foi meu professor, ele no 15, pastor Jaziel Villanova Rego, e a esposa dele eu não lembro o nome. Depois, Cristiane foi para a comunidade evangélica de Garanhuns, chamava-se assim, pastor Calvino e pastor Iremar, eram os pastores de Cristiane. Eu continuei na congregacional, aí mudou de nome, né? A minha igreja de presbiteriana passou a ser congregacional, e então pastor Jadiel foi embora, e nessa época eu já estava na Bolívia. Eu passei 1 ano na Bolívia em missões, e ali meu pastor foi pastor Filadelfo, e a esposa dele, Kátia, foram os meus pastores lá na Bolívia. Da Bolívia eu fui para Brasília, e aí Cristiane me encontrou em Brasília. Ela foi para Goiânia primeiro, né? Enquanto eu estava na Bolívia, ela estava em Goiânia. Depois nos encontramos, e aí fomos pastoreados pelo bispo Rodovalho e a sua esposa Lúcia Rodovalho. Foram os nossos pastores, e os nossos pastores no Instituto Bíblico, pastor José Mauro e a pastora Leice. Aí então a gente voltou para Garanhuns para casar, e Cristiane já tinha feito missão Antioquia em São Paulo. Voltamos para Garanhuns e fomos então, eu não voltei mais para a minha igreja, para a congregacional, voltamos para sermos pastores não ordenados ainda da comunidade agora Querigma. A comunidade evangélica de Garanhuns mudou o nome para a comunidade evangélica Querigma. E aí nossos pastores nessa época era pastor Iremar e pastor Almi. E eu e Cristiane também éramos pastores, então éramos nós 3. Mas nosso pastor mesmo era o pastor Iremar. Então a gente foi para São João, passamos 1 ano pastoreando em São João. Inclusive tem um irmão que congrega aqui conosco, que é filho de uma ovelha nossa lá em São João, filho do irmão Davi, que é esqueci o nome dele agora, Daniel, o Daniel. Passamos 1 ano em São João, voltamos para Garanhuns, ficamos em Garanhuns um bom período, pastoreando aqui, e depois fomos para Bom Conselho, e aí então pedimos licença do ministério, e passamos 2 anos como pastores itinerantes, e em 2007 nós começamos o CCA. Então eu quero honrar toda essa trajetória, todas essas pessoas que passaram na minha vida e na vida de Cristiane. Nós não estaríamos aqui se não tivéssemos recebido dessas pessoas essa herança espiritual tão linda. Nessa época que eu fui pastor na Querigma, né, eu fui pastor de José Nildson, que lá no Ceará só chamou ele de Nildson, né? Eles acham estranho quando a gente fala José Nildson. Nessa época eu fui pastor de Nildson, né? E Nildson hoje é pastor lá em Sobral. Nessa época eu fui pastor de Cleiton, estava aqui tocando hoje na bateria. Fui pastor de Edinaldo, fui pastor de Leandro. Então eu fui pastor de alguns homens, de Tiago Souza. Eu fui pastor, assim, eu era o pastor da igreja, e de vez em quando a gente reunia. A gente não tinha discipulado 1 a 1, mas de vez em quando a gente reunia com esses rapazes, né? Edinaldo foi um pouco depois, mas com eles eu lembro que a gente de vez em quando reunia, compartilhava alguma coisa da Bíblia, né? Orava juntos, né? Teve um dia que eles ficaram sozinhos, e aí inventaram de fazer um churrasco, comprar uma cervejinha. Mas isso faz parte do passado, deixa para lá, né? E eu cheguei na hora e foi um rebuliço, lá vem o pastor, né? O pastor chegou, mas assim, eu fico muito feliz de ver hoje Nildson, pastor, né? Junto com a Luana, o Samuel, né? Cleito e Jamile que estão aqui servindo, Edinaldo e Karine, Tiago,
né, que hoje é casado com Paula, Leandro, que está lá em Paulo Afonso, e eu sei que de alguma forma eu depositei nessas pessoas, nesses rapazes, nesses homens, né, uma herança espiritual, e eles estão firmes, né? E o CCA nasceu, e aí temos outras pessoas que estão conosco desde o início, né? E aí eu não vou citar, porque senão eu vou entrar numa enrascada, porque eu vou esquecer alguém, mas tem pessoas que estão conosco desde 2007, aqueles primeiros momentos, né? Em 2008, Deus trouxe outras pessoas, e aí eu vou citar o pastor José Milton, porque ele se converteu em 2008, né? Logo 6 meses depois que a igreja tinha nascido, né? E Suzy converteu um pouquinho depois, e hoje são pastores aqui nessa casa. Então, irmãos, tem sido prazeroso caminhar com Jesus, caminhar com parceiros, com amigos, com pessoas de Deus. Tem sido uma história, né, construída. E ontem nós estávamos aqui com Adriel. Meu Deus, eu vim orando para eu não perder o controle emocional, né? Porque às vezes eu me emociono, começo a chorar, né? E eu não queria assim estragar a cerimônia, porque você fica segurando o choro e fica aquela coisa meio feia, né? Você nem chora nem ri, fica chorrindo, né? Chorando e rindo. E assim, não, eu quero sair bonito nas fotos, né? Inclusive, entrem lá no meu Instagram, eu fiz, né, um mosaico das fotos, peguei mais de 30 fotos de ontem, coloquei. Então, foi um momento incrível. E ontem Deus estava falando do legado na vida dos nossos filhos naturais, né? Que a nossa maior missão, antes de ser pastores de uma igreja, é a gente formar nossos filhos naturais como homens de Deus. Deus nos deu 2 homens, né? Agora temos Bia, que recebemos como filha, né? A gente queria muito ter uma menina, eu queria, né? Cristiane, depois que a gente teve Abner, a gente acabou não tentando mais, o tempo passou, eu disse, Cristiane, eu não quero, não, agora vamos só aos netos, né? Voltar tudo de novo, a trocar fralda, noite sem dormir, o cabo já com quase 50 anos, né? Eu disse, não, agora é só os netos. Mas eu queria muito uma filha, e o nome dela seria Cristi Alexia. Gente, por favor, não riam. É porque agora tem Alexa, inventaram a Alexa depois, mas na época não existia. Era Cristi em homenagem a Cristiane, né? E Alexia em homenagem a Alexandre, né? Mas Deus nos deu Bia. Ontem, olhando aqui para Bia, eu vi Deus dizendo, ela é a filha que vocês queriam ter, né? E agora a nossa missão é com Abner, para que Abner case também com uma mulher de Deus, que também vai ser uma filha para nós. Mas, queridos, eu quero iniciar com vocês e só foi uma introdução, viu? Êxodo capítulo 3, verso 6. Êxodo 3, 6. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai. Deus estava falando com Moisés, né? Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. O tema dessa mensagem é discipulado geracional. Eu ministrei essa palavra primeiro em Fortaleza, depois eu ministrei aqui, e eu decidi então hoje, né, nesse contexto de emancipar Adriel 100% ontem. Então, para nós, esse primeiro domingo é o primeiro domingo, né, sem Adriel mais na nossa casa. Não estamos tristes, estamos com saudade, mas tristes não, pelo contrário, estamos muito felizes. Deus é um Deus geracional, olha aí, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Nós temos aqui nesse versículo 3 gerações. Vamos dizer? Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó.
se fosse para completar, aí aqui teria ainda Deus de Levi, Deus de Arão, Deus de Moisés. Deus estava falando com Moisés. Então, se fosse para a gente fazer as gerações completas, além dessas três, claro, porque essas três são as principais, são os patriarcas. Mas se fosse para colocar completa, teríamos aqui Levi, filho de Jacó, teríamos Arão, filho de Levi, e teríamos Moisés, filho de Arão. E Joquebede, você não vai morrer. Nossa música preferida para a gente dançar, né, Cristiane? Não tem muita letra, não tem muita coisa assim importante, mas para dançar ela é legal. Deus é um Deus geracional. Implica o que isso aqui? Que o legado passe de geração em geração. O nome de Deus, Elohim, é um nome genérico. Mas Deus, ele tem um nome próprio, que a gente não sabe que nome é, porque apenas temos as consoantes, né, que é o tetragrama em hebraico. Mas para a gente poder ler, foi colocadas as vogais do nome Adonai. Então ficou Iavé, certo? E em português colocaram como Jeová. Mas o nome de Deus não é conhecido, mas ele tem um nome. E esse nome, ele atrelou as gerações dos seus filhos. Então é responsabilidade nossa. Quantos pais temos aqui? Vou falar primeiro para os homens, levanta a mão. Os homens, ok. Quantas mães? Levanta a mão, por favor. Porque nós temos mães aqui também que são mães solo, né? Que criaram seus filhos sozinhas. Parabéns para essas mães, para essas mulheres guerreiras, né? Que não deixaram de cumprir sua missão porque um homem foi negligente, foi ausente, foi passivo, foi inexistente. Então tem mulheres que realmente ocuparam esse lugar. Então, pais e mães. Agora, falando do ponto de vista espiritual, nós temos pastores, nós temos discipuladores. Vamos colocar apenas discipuladores. São pessoas que receberam um legado espiritual, cresceram um pouco, né? Não precisa crescer tanto, porque tem gente que fica esperando crescer e amadurecer e fica podre e nunca serve nada. Não, vou amadurecer. Cuidado, porque talvez você amadureça tanto que fique podre e não serve mais para nada, né? Então é apenas, como eu aprendi com o pastor Eibe, é apenas dar um passo à frente, você já está apto para chamar outros para te seguir. Só isso. Não vamos complicar, né? Porque eu vejo muita gente assim, né? Eu vou estudar, eu vou fazer um curso, eu vou fazer teologia. Não. Jesus disse: ide e fazei discípulos. É necessário apenas um passo à frente. Então, pais, mães e discipuladores, esta palavra nos chama a responsabilidade de passar à próxima geração tudo o que nós recebemos. Nós não podemos morrer com o que Deus depositou na nossa vida. Por quê? Porque nós prestaremos conta diante do Senhor. Nós chegaremos diante do Senhor um dia, eu e Cristiane prestaremos conta, primeiro dos nossos filhos. Deus um dia me perguntará: Marcos, Cristiane, o que vocês fizeram com aqueles 2 meninos que eu coloquei em suas mãos? Prestem contas aqui, e nós prestaremos conta. E Deus também, porque somos pastores, vai nos pedir conta das ovelhas que Ele colocou em nossas mãos. Então a minha responsabilidade, né, ela é grande. E para vocês que estão aqui, pais e mães, Deus pedirá conta dos seus filhos. E para todos nós que estamos aqui, viu? Todos nós, Deus pedirá conta se cumprimos a grande comissão. Porque Jesus, antes de ir para o céu, Ele
declarou a grande comissão. A Bíblia diz que antes dele ser elevado aos céus, ele estava em Betânia, reunido ali com quase 500 pessoas, e as últimas palavras de Jesus foi: ide, portanto, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Meu Pai me deu toda a autoridade no céu e na terra, ide, portanto. Então ele pega e liga, porque ele recebeu toda a autoridade no céu e na terra, agora vão e façam discípulos das nações. Isso é Mateus 28. Em Marcos 16 ele diz: vão e preguem o evangelho a toda criatura. Em Lucas capítulo 24 ele diz: fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder, e então vão e testemunhem as nações. Em João capítulo 21, Jesus, a capítulo 20, sopra o Espírito e diz: vão. E em Atos capítulo 1, verso 8, Jesus diz: ser-me-eis testemunhas, descerá sobre vocês o Espírito, e vocês serão minhas testemunhas em todos os lugares. Então, queridos, a grande comissão, ela está presente nos 4 evangelhos e em Atos dos Apóstolos. Se não fosse uma coisa importante, não estaria registrada. E as últimas palavras de alguém são aquelas recomendações, são importantes e devem ser obedecidas. Então, para todos nós, aliás, eu vou chamar aqui a responsabilidade para quem é nascido de novo, porque talvez alguém aqui ainda precise nascer de novo. Você precisa ser uma nova criatura, mas para quem já é, não há desculpa. Para quem já é uma nova criatura, nós prestaremos conta diante do Senhor se cumprimos a grande comissão ou se foi a grande omissão. Porque alguém está transformando a grande comissão em grande omissão, com desculpas: estou muito ocupado, eu não tenho tempo, eu estou trabalhando, eu estou na faculdade, eu estou fazendo mestrado, eu estou fazendo doutorado, eu estou comprando, eu estou vendendo, eu estou com dificuldades emocionais, eu estou com problemas financeiros, eu não quero, eu não sinto vontade. Quantas desculpas nós estamos dando para transformar a grande comissão na grande omissão. Mas o Senhor olha para mim, se você puder olhar dos meus olhos, o Senhor não aceitará essas desculpas. Não aceitará, porque não é falta de tempo, irmãos. Não é falta de tempo, não é falta de recursos, é falta apenas de disponibilidade. Porque tempo a gente arruma. Quando a gente quer uma coisa, a gente consegue. Vamos admitir isso. Quando a gente quer muito uma coisa, você consegue. Como diziam os antigos, você dá nó e pingo d'água e faz. É ou não é? Então, a responsabilidade como pais, mães e como discipuladores está em nossas mãos. De passar a geração seguinte, não vai morrer conosco. Por quê? Porque o propósito e a vontade de Deus precisa ser cumprido. E Deus conta com homens, com seres humanos. A Bíblia diz que os anjos queriam fazer. 1 Pedro diz que há coisas que os anjos anelavam para escrutar. Os anjos queriam pregar o evangelho. Os anjos queriam vir a essa terra e fazer o propósito e a vontade de Deus cumpridos. Mas Deus disse não, anjos não. Para seres humanos tem que ser outros seres humanos. Então Deus conta conosco, gente de carne e osso. Nós, irmãos, mesmo com nossas falhas, mesmo com os nossos limites, mesmo com a nossa história, traumas, feridas, o que é que faz parte da nossa história? Porque todo mundo aqui tem uma história. Todo mundo aqui tem
gigantes que já foram vencidos ou gigantes a vencer? Balança a cabecinha aí como calango. Todos nós, mas Deus conta com seres humanos. Não são anjos que virão pregar o evangelho, não são anjos que virão discipular, não são anjos que cuidarão dos meus filhos. E aí também eu tenho que entender que não é a escola, misericórdia, a escola, se for a escola que for discipular seu filho, sua filha, eu quero te dizer que o discipulado vai ser ruim. Nem muito menos o CCA Kids. Vou trazer meu filho, porque é o CCA Kids que vai ensinar. Não, não e não. Não foi a escola que ensinou Adriel. Não foi o Kids que ensinou Adriel. Ele estudou no colégio evangélico. Não significa nada isso. Ele vem para o CCA Kids, que na época nem era assim que a gente chamava, Ministério Infantil, Departamento Infantil, desde criança, desde pequenininho. Mas se ele não tivesse visto em mim e na mãe dele, eu quero dar crédito a Cristiane, porque eu vejo Cristiane como se fosse Susana Wesley, porque a gente sabe de John Wesley, de Charles Wesley, eles aparecem na história, mas por trás tinha uma mulher com 10 filhos, que acordava 4 da manhã para dar conta de todas as tarefas domésticas e ainda ensinar os filhos. Cristiane foi essa mulher, essa mãe. Então ontem nós estávamos aqui emocionados, como que só com a cereja do bolo, né? Todo mundo vendo, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Mas no dia a dia, nesses 24 anos, foi investimento, foi convivência, foi discipulado, foi ler a Bíblia. Adriel vai ler a Bíblia, ele não queria ler. Vai ler a Bíblia, ele não queria ler. Colocávamos os vídeos na época, né? Que era VHS, diante do trono. Ele cresceu assistindo o Diante do Trono para crianças, 1, 2, 3, Superbook. Nós comprávamos Bíblias. Ontem eu estava pegando a primeira Bíblia dele, antes dele nascer. A Bíblia do bebê, está lá em casa, está guardada. Estava lendo o que eu escrevi. Compramos Bíblias. Nós compramos instrumentos para Adriel. Tem uma foto dele na nossa despedida da Querigma, no culto que eles oraram para a gente se despedir. Adriel estava com uma guitarra verde de brinquedo do meu lado, eu tocando violão e ele do meu lado. Foi um investimento, irmãos. Ontem eu não chorei, mas eu acho que eu vou chorar muito essa semana. Porque nós derramamos a nossa vida na vida do nosso filho. Compramos uma bateria para ele. Uma mini profissional. Ele quebrou a bateria toda. Aí eu disse, não é bateria então. Obrigado. Aí compramos uma guitarra, colocamos ele na aula de música, compramos violão. Ou seja, não foi por acaso, não é por acaso, é investimento mesmo. Aos 16 anos, nós tivemos que intervir na vida dele de uma forma muito enérgica. E essa semana a gente conversando e lembrando, e eu dizendo, Adriel, foi muito difícil aquela época, mas nós salvamos você de um desastre. E ele já gostava de Bia, mas adolescente, fogo da paixão, mas nós tivemos que intervir. Ele chorava de um lado, eu e Cristiano do outro, oramos de joelho muitas vezes. Ele não queria se ajoelhar, ajoelha, Adriel. Vamos botar a mão na sua cabeça. Botava a mão na cabeça dele, orando, quebrando toda maldição. Irmãos, quem vê a festa, quem vê o resultado,
não sabe o processo. Quantos estão entendendo aqui? Formar um legado é um processo. Isso eu estou falando da vida dos nossos filhos. Mas na vida de um discípulo, é assim também. A diferença é que não é nosso filho. E ele não é obrigado a ficar conosco, né? Um filho não. Um filho, querendo ou não querendo, é filho e vai ser filho. O discípulo é diferente. É claro, é um outro nível. Mas também há momentos difíceis. Teve momentos com José Milton que foram difíceis, não é? E não é vergonhoso a gente admitir isso. Mas eu tive que intervir, tive que corrigir, tive que aconselhar. E quarta-feira, né, eu quero aqui, já falei isso para ele e para a Suzy, mas quarta-feira nós estávamos voltando de Caruaru e assistindo a palavra na estrada. Eu realmente me emocionei. Porque eles estavam aqui, chamaram João Pedro e Laila. Queridos, não são palavras. Não são palavras bonitas. Eu fiquei realmente emocionado, não só pelo que eles estavam falando, mas porque eles estavam testemunhando o que eles aprenderam de mim e de Cristiane, o que nós aprendemos de Ivanildo e Cleia, que aprendeu de Eibe e Andréia, que aprendeu de Paulo e Rebeca, e eu vendo José Milton e Suzy aqui falando do que eles têm feito com seus filhos. E eu realmente, Cristiane, eu estou muito tocado. Porque se hoje eu e você morrêssemos, que não vamos morrer, que tem muita coisa para fazer ainda, mas eu pensando, se nós morrêssemos, não morreria conosco. Nós conseguimos passar as verdades de Deus. E foi lindo, eu realmente fiquei muito emocionado. Não foram apenas as palavras, mas eu realmente sei que vocês praticam o que vocês falaram aqui. Isso é mais importante, porque pregação bonita tem no YouTube, pode ir lá. Você quer pregação bonita, rica teologicamente, vá no YouTube, você encontra. Mas o que me interessa é a prática. São pessoas que estão vivendo o que estão praticando. Isso é o que vale diante de Deus. Amém? Olha o Salmo 78. Eu não sei nem se eu vou conseguir pregar tudo aqui, mas vamos até onde o Espírito Santo nos levar. Salmo 78. O que vimos, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais. O que eu ouvi de Pedro Bezerra, o que eu ouvi de Jadiel, o que eu ouvi de Filadelfo, o que eu ouvi de Robson Rodovalho, o que eu ouvi de Iremar, o que eu ouvi de Naná. Porque Adriel, né, até ontem eu pensando, né, Adriel ele vai poder dizer, igual a Timóteo. Eu não pude dizer porque eu não tive, né, isso exatamente. Minha avó se converteu já quase no leito de morte. Eu tive uma mãe crente, mas Adriel vai poder dizer, como Paulo disse a Timóteo, a fé que tu encontraste na tua avó, Lloyd, e na tua mãe, Eunice. Adriel vai poder dizer, a fé que eu encontrei na minha avó Naná e na minha mãe Cristiane. Duas mulheres de Deus. A minha mãe foi uma mulher de Deus. A minha mãe me deu exemplo de uma cristã verdadeira. Mesmo com seus limites e falhas. Minha mãe não tinha nem o 2º grau, né, que hoje seria o ensino médio. Minha mãe ficou no que seria hoje o 9º ano. Mas minha mãe foi uma mulher de Deus. Minha mãe foi uma mulher de oração. Minha mãe foi uma mulher que honrou os pastores dela. Ela amava os pastores dela. Eu nunca vi minha mãe na mesa, almoçando o pastor, a milanesa. Ao molho madeira lá, conversando e falando mal. Nunca. Eu recebi isso. E eu nunca jantei meu pastor. Sabe o que eu admiro na Paz Church? É esse legado de honra. Paz Church não é uma igreja que tem histórico de divisão.
Algumas pessoas saíram, claro. Saíram, abriram outras igrejas, mas a Past Church, que Deus conserve assim, não tem um histórico de divisões. E o CCA, eu declaro isso também. Algumas pessoas saíram daqui. Claro, é normal seguir o seu rumo, ter um outro chamado, ter uma outra visão, ok. Mas nós não temos, e eu já disse isso para o Senhor, porque nós não começamos assim. Então não é que eu estou dando ordem a Deus, não, mas eu estou dizendo: Senhor, você honra os que te honram. E eu e Cristiane começamos da forma certa, porque Garanhuns é uma cidade de divisões. Aliás, o Evangelho no Brasil é uma história de divisões. Os protestantes, infelizmente, é uma história de divisão. Mas eu estava dizendo: Senhor, nós começamos da maneira certa. Então, se alguns saíram, ok. Hoje eu libero de todo o coração. Se a pessoa chegar para mim e disser: pastor, eu não vejo você mais como meu pastor, eu não estou recebendo mais nada através de vocês, eu quero seguir, eu quero congregar em outro lugar, hoje eu estou tranquilo, está resolvido mesmo, eu libero, abençoo. Antigamente eu ficava me matando, me remoendo, às vezes eu queria até ameaçar a pessoa que saísse, aquela coisa horrível que os pastores fazem. Eu já em algum momento da minha vida eu já senti isso. Hoje não, eu quero caminhar com quem quer caminhar comigo. Hoje eu quero caminhar com gente que é fiel e leal, que olha no olho e fala a verdade. Não gostou, vem até mim e fala. Porque eu tenho hoje entendimento de que eu posso ouvir do menor ao maior qualquer coisa, sem me ressentir, sem levar para o lado pessoal. Então eu estava dizendo: Senhor, a Past Church tem esse legado, e nós estamos debaixo desse legado, apesar de não sermos Past Church oficialmente. Mas eles oram pelos líderes dele na hora das refeições. Eu já almocei com o pastor Ivanildo, pastor Ecléia, pastor Santo, pastora Álbia, com vários da Past Church. Na hora das refeições, eles oram pelo alimento e eles dizem: Senhor, abençoe a nossa liderança. Onde eles estiverem agora, abençoamos a vida deles. Isso é um legado de honra. E honra, sabe o que é que honra gera? Recompensa. Honra gera recompensa. Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem, para que os teus dias sejam longos na terra. Honra Deus. Deus disse: eu honro os que me honram. Honre pai e mãe. Honre os líderes que Deus tem colocado. E honra não é bajulação, irmãos. Não estou pedindo para você ficar bajulando. Honra é um sentimento de respeito, de admiração. É um sentimento que brota do coração. Eu honro o pastor Ivanildo. Por quê? Porque eu amo. Porque eu reconheço quem ele é na minha vida. Meu Deus, pastor Ivanildo já gastou horas e horas e horas comigo e com Cristiane. Como não honrar uma pessoa dessa? O pastor Ivanildo uma vez chegou e disse: a gente está indo para São Paulo. Isso foi 10 anos atrás, 2015. Nós estamos indo para São Paulo. Marcos, Cristiane, fiquem à vontade se vocês quiserem outro discipulador mais perto de vocês. É justo, porque vai ficar mais difícil. Mas pastor, eu sou igual a Ruth: para onde tu fores eu irei, onde tu pousares eu repousarei, o teu Deus é o meu Deus. Que outra coisa senão a morte nos separe de ti. Aí eles foram para São Paulo, a gente continuou. Foram para Porto Alegre, aí reuniram de novo conosco. Marcos, Cristiane, agora nós estamos indo para mais longe. Não, pastor, nós vamos continuar. E aí uma vez o pastor Ivanildo chegou e disse: Marcos, olha, nós provavelmente vamos para a França. E aí? Fiquem à vontade, se vocês quiserem mudar de discipulador, porque vai ser mais difícil. Eu disse: não, pastor, eu só mudo de discipulador se realmente Deus, porque Deus pode dirigir, conduzir, ou se o senhor e a pastora Cléia disserem que não podem mais. Mas por mim e por Cristiane, nós seguimos. E estamos há 17 anos com eles. Desde 2009. 16 anos com eles. E eu sou muito grato a Deus. Não é bajulação,
eu não sou obrigado. Nós não somos Past Church. Eu não sou obrigado a caminhar com o pastor Ivanildo. Eu faço isso de coração voluntário, porque eu sei que há recompensa. Eu sei que eu estou debaixo de uma cadeia que está descendo, a unção que desce da cabeça, escorre pela barba e vai até a orla dos vestidos. Eu sei, irmãos. Eu sei que o que aconteceu aqui ontem, primeiro, pelas orações da minha mãe. Ela não está aqui. Ontem eu estava dizendo a Giselda que entrou com a pastora Cléo, com as alianças. Pastora Cléo e Giselda são como avós para os dois. E eu fui lá fora e disse: Giselda tem 80 e poucos anos. Giselda, minha mãe gostaria de estar aqui. Eu sei que ela estaria muito feliz, porque Adriel foi o primeiro neto dela. Quando Adriel nasceu, minha mãe parece que voltou no tempo e não era Adriel, era Marcos. Até a gente teve que ajustar algumas coisas. Mas minha mãe queria estar aqui. E você está aqui, Giselda, representando a minha mãe. Sabe por quantos anos Giselda foi amiga da minha mãe? 50 anos. As amizades de hoje, como a coisa está líquida, irmãos. Hoje você deixa de ser amigo até por um suspiro. Giselda, você está aqui representando a minha mãe. Hoje tudo isso aqui é porque ela orou, ela semeou na minha vida. Neide, mandei também o link para ela, lá em Campina Grande. Neide, você faz parte disso aqui. Ela me disse que vai estar aqui nos nossos 30 anos. Você faz parte disso, Neide. Você intercedeu, você aconselhou a minha Cristiane, você nos discipulou. Pastora Cléo, intercessora. Nós não estaríamos aqui ontem, irmãos, sem outros. Nós não estaríamos aqui ontem sem os conselhos que recebemos dos nossos pastores. Nessa época que eu falei, sem detalhes, mas foi uma época bem crucial. Pastor Ivanildo e a pastora Cléia foram presentes, conselhos sábios. E a gente ia, no que eles iam dizendo. Às vezes eu perguntava alguma coisa ao pastor Ivanildo e dizia: Marcos, eu não sei, mas eu vou perguntar ao pastor Eibe. Que segurança isso. Teve um dia, numa outra questão, tá? Foi uma pessoa que estava congregando aqui na igreja e era uma situação bem difícil, né? Era uma pessoa assim, toda enrolada e tal. E eu: pastor, preciso de um conselho com relação a fulano de tal, que está congregando conosco. Eu disse: eu vou perguntar ao pastor Eibe. Aí passaram os dias: pastor, o senhor perguntou ao pastor Eibe? Eu disse: perguntei, Marcos. Ele disse: vai perguntar ao pastor Paulo. Eu digo: ixi, a coisa é cabeluda, viu? Aí tempos depois, eu: pastor, e aí? O pastor Eibe perguntou ao pastor Paulo. Ele perguntou. Ele disse que vai ter que perguntar ao discipulador dele lá nos Estados Unidos. Aí vai chegar uma hora que só o Espírito Santo, né? Só o Espírito Santo. Mas isso traz segurança. Traz ou não traz? Que eu não estou caminhando sozinho. Que eu não estou tomando decisões da minha cabeça. Que eu presto contas da minha vida. Que eu dou satisfações da minha vida, sim. Inclusive, queridos, essa viagem que nós vamos fazer, até Cristiano estava me dizendo: Marcos, explique para a igreja. Porque o que mais tem é pastor picareta que se aproveitando da igreja, né? As pessoas: o pastor trocou de carro esse ano. Construiu uma casa. E que casa? Fogão de indução. E agora vai para o Chile. Deixa eu te explicar. Nós vamos porque tem 2 anos que eu junto pontos no cartão. Certo? Eu consegui juntar 500 mil pontos. Com esses pontos eu comprei as passagens, ida e volta e todas as hospedagens. Então, a única coisa que eu vou pagar, que inclusive com as ofertas também que eu recebi de presente, né? Me ofertaram, eu vou pagar os passeios e a alimentação. Então, mas eu não tenho problema de fazer isso. No início do meu ministério eu tinha. Como eu era carnal, né? Os meninos aqui me conheceram na pior fase, que foi a primeira. Carnal, não dou satisfação na minha vida a ninguém.
O povo quer saber até a hora que eu acordo? Eu sou um homem público. Imagina tu saber que eu acordo todo dia 1h da tarde. E estou de pijama o dia todo. De cirola. Novinho. Eu presto contas da minha vida, e é normal, natural. Uma vez o pastor Ivanildo tocou assim, pincelou um assunto na hora, e eu, alguém já sentiu isso no discipulado? O pastor Ivanildo foi, aí dentro de mim, eu não preciso falar isso para o pastor Ivanildo. Era com relação a finanças. E na hora o Espírito Santo, ei, acorda, Marcos, para a vida. Como é que você está ensinando os outros uma coisa que você não quer praticar? Como é que você está tocando nas áreas das vidas dos outros e não quer que ninguém toque na sua? Para de ser hipócrita. Para de ser menino, para de ser criança. Reage da forma correta, rapaz. Senti o Espírito Santo. Eu estava lá na UFAP. E eu tenho discipulado pelo telefone, eu fico andando, né? Andando, eu parei. E na hora eu senti o Espírito Santo dizendo: fala para o pastor que você agradece por ele ter falado com você. O pastor, obrigado, viu? Por ter falado comigo, me alertado com relação a isso. E quando eu desliguei a ligação, o Espírito Santo, sim, agora você tem autoridade. Por quê? Porque você está submisso. Você não é um cão sem dono, você não faz o que quer. Você não é o papa do CCA, Marcos, que senta na cadeira e quando fala, não. Você se submete. Tem tudo a ver com a palavra do Tadeu. Eu só tenho autoridade porque eu me submeto à autoridade. O centurião romano entendeu mais isso do que os judeus, né? Jesus vai lá e diz: Senhor, manda uma palavra. Jesus: não, eu vou lá. Não, Senhor, não precisa ir não. Porque eu sou homem de autoridade e quando eu mando, eu não preciso estar lá não. Meus soldados me obedecem. Jesus disse: meu Deus, eu nunca encontrei alguém em Israel que entendeu o princípio de autoridade como esse centurião romano. Então é isso, irmãos. E eu quero finalizar dizendo o seguinte. Passa aí, por favor, para o Provérbios 27. Vamos terminar com esse versículo. No natural, você que tem um negócio, você que é empreendedor, se você não tomar conta do seu negócio, se você não gerenciar bem os seus negócios, porque eu sei que tem muitos aqui que são CLT, né? Carteira assinada, aí é outra história. Mas digamos que você é dono do seu próprio negócio. Digamos que você tem uma plantação, que você tem uma criação de animais para dar lucro. Se você não tomar cuidado e não gerenciar bem os seus negócios, pode ser que a geração seguinte não desfrute do que você conquistou. O legado espiritual é assim. Então, vamos terminar com Provérbios 27. Porque aqui, Salomão, usa a questão das ovelhas, mas o princípio aqui é de legado. Tome conhecimento do estado de suas ovelhas e dedique-se a cuidar de seus rebanhos, pois a riqueza não dura para sempre, e pode ser que a coroa não passe para a geração seguinte. Eu lembro como esse versículo saltou aos meus olhos quando eu estava escrevendo isso aqui. Pode ser que a coroa não passe à geração seguinte. Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, estava dizendo: se você não cuidar primeiro de você mesmo, e se você não cuidar dos que Deus colocou sob a sua responsabilidade, quer sejam filhos ou discípulos, quem garante
que o legado vai passar para a geração seguinte? A resposta aqui é: ninguém garante. Ninguém garante. Por quê? Supõe-se que eu estou cuidando detalhadamente, eu estou acompanhando. Acompanhe seu filho, acompanhe sua filha, acompanhe seu discípulo, seu liderado. Irmãos, vamos ter, tome conhecimento do estado de suas ovelhas, dedique-se a cuidar dos seus rebanhos. A riqueza não dura para sempre. A gente sabe de tanta gente que tinha uma empresa familiar, rica, próspera, passou para a próxima geração, a empresa faliu. Em Garanhuns nós temos um bom exemplo, graças a Deus, Ferreira Costa. Ferreira Costa é um bom exemplo e nasceu em Garanhuns. Então, no mundo aí dos negócios, a gente pode aplicar, o sucesso de Ferreira Costa, que nasceu em 1880, se não me engano, João Ferreira da Costa, e hoje Ferreira Costa está aí, em vários lugares do Brasil. Mas nem toda empresa é assim. Aliás, a maioria das empresas familiares, elas na geração seguinte, elas vão à falência. Por quê? Porque a geração seguinte não foi ensinada. Não houve a transferência. E para haver a transferência, tem que haver ensino, correção, ensino, disciplina, correção, instrução. É gastar tempo. Eu sei que Adriel casou e ele está começando, a vida agora. Mas, pelo menos da nossa etapa, nós cumprimos. Agora está nas mãos dele levar o legado adiante. Eu creio que ele fará isso, porque ele teve um bom ensino. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Eu sei que Abner também, estou falando muito de Adriel porque foi ontem, mas eu sei que Abner, ele também levará o legado. De vez em quando ele chega para mim e diz isso: painho, eu recebi um legado e eu vou levar adiante. Muito bem. E nós temos um legado com o Espírito Santo. Disse a ele: a primeira esposa do meu primeiro pastor, a esposa do meu primeiro pastor, a missionária Aldeísa, ela me falou em Natal, em 2015, nós fomos lá antes dela morrer. E aquela mulher chamou eu e Cristiane e disse: vocês têm um compromisso com o Espírito Santo. Vocês não vão deixar a chama apagar, a chama do avivamento. Ela foi uma mulher de avivamento, de curas. Ela disse: vocês não vão deixar a chama apagar. Ela me chamava de Marquinho. Marquinho, nós temos uma herança com o Espírito Santo, com avivamento. Então, a responsabilidade é maior. E eu quero orar agora por nós. Coloque o quadro aí das gerações. Fique em pé, que eu vou orar. Coloque o último slide. Quero. O último slide. Ficou distorcido. Não, esse não. O último mesmo, sim. Eu sei que a letra está um pouco pequena, mas só me ouça. Fica só de lado um pouquinho, daqui a pouco eu chamo, para deixar aqui a tela desimpedida. De baixo para cima, nós temos as gerações. Geração perdida, acima de 124 anos. Ninguém existe mais. Provavelmente no mundo não tem mais ninguém acima de 124 anos. Isso aqui é Brasil, tá? Então vamos ficar no Brasil. Geração grandiosa são as pessoas que têm entre 97 e 123 anos. Se estima que só tenha 200 mil pessoas com essa idade, com esse tempo aí de idade no Brasil. Geração silenciosa. Essa aqui foi a geração dos meus pais. Meus pais nasceram entre 1928 e 1945. Entre 79 anos e 96 anos. Hoje no Brasil tem em torno de 4 milhões de idosos. Meus pais estariam nessa geração aqui. Aí nós temos
os baby boomers, que são os que nasceram depois da Segunda Guerra, 1946 a 1964. Alguns aqui, poucos, são baby boomers. São pessoas entre 60 e 78 anos. Correspondem a 27 milhões e meio de brasileiros. Aí nós temos a geração X. Essa é a minha geração e a de Cristiane. E aí nós temos mais alguns aqui, da geração X, entre 1965 e 1980. São os que hoje estão entre 44 e 59 anos. Correspondem a 37,8 milhões de brasileiros. Agora vamos para a geração Y, que são os mileniais. Mileniais são os que nasceram entre 81 e 96. Aí já aumenta mais, tem mais gente aqui nessa faixa. Entre 28 e 43 anos, corresponde a 47,7 milhões. E aí nós temos a geração Z, que são os centeniais ou pós-mileniais, entre 97 e 2010. São os que têm entre 14 e 27 anos, 45,3 milhões de brasileiros. E nós temos a geração alfa, de 2010 para cá. Ou seja, menos de 14 anos, né? 15 anos, 40,1 milhões. Eu somei os três ali primeiro, geração alfa, geração Z e geração Y, e dá 133 milhões de brasileiros. Ou seja, 2/3 da população brasileira, 65,5% de porcentagem, né? 65,5%, 2/3 da população brasileira estão abaixo de 43 anos. Por que eu coloquei isso aqui? Porque, irmãos, as gerações anteriores estão morrendo, estão desaparecendo. Quase ninguém mais. Agora, nós estamos com a responsabilidade de discipular a nova geração. Nossa igreja é uma igreja jovem. Nós estamos nesse perfil aqui. Provavelmente, vamos lá, eu vou fazer o teste para ver se eu estou certo ou não. Quantos aqui estão de 43 anos para trás? 43 para trás, levanta a mão. Quem é? Levanta a mão bem alto. E os outros, hein? De 43 para baixo. Para baixo. Ah, sim, levanta a mão aí. 43 para baixo. Tem um jovem aqui que são velhos. Não, agora olha, fica com a mão levantada, olha ao seu redor agora. Olha aí. Quantas pessoas com a mão levantada? De 43 para baixo. Isso aqui corresponde, aqui nesse auditório, a mais de 2/3. Agora vamos de 43 para cima. Levanta a mão. Quem é 43 para cima? Levanta a mão e dá um tchauzinho. Olha aí os mais novos. Queridos, olha para mim. Nós, mais velhos, mais maduros, vamos usar essa palavra, mais maduros, nós temos a responsabilidade. Os mais novos também, mas nós temos agora a responsabilidade. E eu queria que a gente dissesse sim ao Espírito Santo. Antes de você voltar para a sua casa, levante suas mãos aos céus. Diga: Espírito Santo, eu digo sim para transferir tudo que eu recebi de herança espiritual dos meus líderes, dos meus pastores, dos meus pais. Eu recebo a responsabilidade de transferir para a próxima geração. Não vai morrer comigo, não vai se acabar em mim. Eu vou ser fiel e eu vou discipular. Os pais digam: meus filhos. Diga: meus filhos, eu vou discipular, eu vou ensinar, eu vou corrigir, eu vou instruir. E através da minha vida, eu vou dar exemplo. Agora todos repitam, todos, diga: e eu vou cumprir a grande comissão que Jesus deixou. Ide
e fazei discípulos de todas as nações. Diga: Jesus, eu serei obediente à tua ordem, porque eu prestarei contas ao Senhor da transferência do legado. Pode baixar a sua mão. Senhor, aplica essa palavra em nossos corações. Nós não queremos que seja apenas uma boa palavra. Nós não queremos ser apenas ouvintes, mas nós queremos ser praticantes. Senhor, ajuda-nos, que não morra conosco, mas que o legado seja passado, o bastão seja passado à próxima geração, tanto dos nossos filhos naturais, biológicos, quanto dos nossos filhos espirituais. Eu oro pelo CCA nessa manhã, como pastor desta casa. Deus, ajuda-nos a sermos fiéis. Obrigado pelos grandes exemplos que nós temos, dos pastores que passaram aqui nessa cidade. Dr. George Butler, obrigado pelo exemplo dele de renúncia, de entrega, de obediência. Obrigado pelos pastores que passaram na minha vida, na vida de Cristiane. Senhor, nós queremos honrar esse legado. Obrigado pela vida da minha mãe. Obrigado pela vida das intercessoras que já passaram, Senhor, por nossas vidas. Pela vida dos pastores que investiram na nossa vida. E nós estamos dizendo aqui nesta manhã que não vai morrer conosco. Obrigado porque ontem nós estávamos aqui nesse lugar testemunhando, Deus, o investimento, anos de discipulado, de investimento, de instrução, de correção, de orações. E nós estávamos aqui com Adriel, e agora ele vai seguir a vida dele, Senhor. Eu oro por ele, por Abner. Eu oro pelos nossos filhos e filhas. Levante sua mão, jovens que aqui estão, adolescentes, você que é abaixo de 30 anos, solteiro, abaixo de 30, solteiro, levante sua mão, erga suas mãos aos céus. Eu abençoo essa geração, uma geração temente a Deus. Põe o teu temor em nosso coração, põe o teu compromisso em nosso coração. Vai tirando toda instabilidade, inconstância. Firma nossos pés na rocha nesse momento da história, Senhor. Nós estamos aqui dizendo: a bênção vai se estender, a bênção vai se estender, não morrerá conosco.